Bom, antes de mais nada, boa noite. Fala bem. Bom demais, hein? Falei para vocês para a gente ler o livro de Juízes, mas comecei lá do capítulo 13, vou explicar por quê. Primeiro vou explicar o que é o livro de Juízes, né? Nós viemos do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, entramos em Josué, o próximo livro é o livro de Juízes. Quem são os juízes? Por que o nome é Juízes? Né? Por que tem isso aí? Os juízes foram os caras que foram escolhidos para governar sobre Israel, sobre os israelitas, certo? Durante um período em que não havia reis. Então, antes dos reis vieram os juízes. E esses juízes eram os caras apontados por Deus e pelos profetas daquela época para governar sobre Israel. Um dos juízes mais proeminentes e mais famosos e um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento é esse cara que nós vamos falar hoje. Então, nesse período de juízes, no livro de Juízes, você vai passar por vários juízes, até que chega no capítulo 13 e fala do nascimento de um cara chamado Sansão. E Sansão, muita gente nem sabe que é uma história bíblica. Porque muita criança, muito moleque já ouviu falar de Sansão e não tem nem ideia que ele é um personagem bíblico. Sansão é... Quem é Sansão? Pergunto a vocês, se eu pedisse a vocês para descrever a figura de Sansão, como é que você descreveria? Características físicas de Sansão. Me fala aí. Um cara forte que tem a bênção de Deus e... Não, física, só a parte física. Forte cabeludo. Forte cabeludo. Sete tranças. Várias tranças, né? E aí, forte. Todo mundo acha que Sansão é forte, fisicamente. Mas a Bíblia não diz em momento nenhum que ele é um cara grande, que ele é um cara musculoso. Qualquer desenho que você vai ver que apareça Sansão, qualquer filme que apareça Sansão, é um cara dobrado. Forte, bração e tal. Mas não deixa de também, né? Calma. Em momento nenhum fala sobre a compleição física de Sansão na Bíblia. Assim como em momento nenhum, se eu pedir vocês para descreverem Jesus Cristo, vocês vão descrever como? Ai, bonitinho, branquinho, olho azul, cabelo comprido, meio lourinho. Porra nenhuma, impossível. Aonde ele nasceu, de quem ele é descendente, é impossível ele ter aquelas características físicas. Impossível. Não tem como. Sansão vem de uma galera da tribo de Dan e ele não tem nenhuma passagem falando que ele era um cara grande, que ele era um cara forte, que ele era um cara musculoso. Em absoluto, não fala-se nada. Então você pode imaginar Sansão como um cara normal de 1,70 m com 70 quilos. Porque essa é a compleição física daquela galera. A tribo de Dan não tem nenhum gigante. Não tem nenhum descendente dos grandalhão. Não tem. Entendeu? Então Sansão era um cara normal, ou não, a gente não sabe. Eu só acho o seguinte, que se ele fosse um cara diferente fisicamente, seria citado. Pelo tanto que eu já estudei a Bíblia, sempre que existe uma característica física importante e proeminente, eles citam. Por isso que Jesus não tem nenhuma passagem falando do físico de Jesus. No livro de Isaías, do profeta Isaías, inclusive, se fala que Jesus não era um cara bonito. Pô, mas Isaías é 1000 anos antes de Jesus. Só que ele era um profeta, que tinha visões. E ele falava, nele não se via beleza alguma. Nele não se via beleza alguma. Então essa característica física, quando ela é notável, ela é citada na passagem. É que nem com José, né? Que ele disse que ela era linda e formosa. Olha aí, ó, lembrou bem, perfeitamente. Todas as pessoas que tinham características físicas marcantes, a Bíblia cita a característica. Se não cita, é porque não era marcante, não era diferente, não era notável. Vocês estão entendendo? Então, agora, todo mundo fala o quê? Que Sansão era um cara forte, por quê? Porque ele fez muitos atos, muitas situações em que a força dele resolveu o problema.
Só que em todas as passagens em que se fala da força de Sansão, antes fala assim, e o Espírito de Deus tomou Sansão ou entrou nele e o fez forte. Então daí a gente já começa a entender a diferença que o Espírito de Deus faz na vida de uma pessoa normal. Por que eu falo normal? Porque Sansão, quando ele nasceu, filho do nosso amigo Manoá, né? Filho do nosso amigo Manoá, Sansão, ele foi profetizar. O anjo de Deus veio falar com a mãe de Sansão, com a mulher de Manoá, na verdade, e falou, você é estéril. Mas olha só que fera. Primeiro vamos falar um pouquinho mais do capítulo 13 aqui. O capítulo 13 começa assim, e o povo israelita, mais uma vez, desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, errou contra Deus. O livro de Juízes, toda hora acontece isso. Toda hora cita assim. Então o povo israelita foi lá e pecou contra Deus. E por esse motivo, Deus fez com que eles sofressem na mão dos filisteus por 40 anos. E tome 40 anos de novo. É 40, é 3, é 7, são aqueles números que estão sempre aparecendo na nossa vida aqui na Bíblia. 12. Então, por 40 anos, o povo de Israel, os israelitas, sofreram na mão dos filisteus, que eram os grandes inimigos do povo de Israel. Os grandes inimigos. Por exemplo, Golias era filisteu. Aquela galera toda lá, quando a gente falou de Davi, é bando de filisteu. Então, nessa época aqui de Sansão, o tempo todo eles estão sofrendo na mão dos filisteus. Então Deus falou com a esposa de Manoá e disse a ela assim, você é estéril, né? Você nunca pôde ter filho. Pois agora você vai ter filho. Mas como? Você vai ter o filho, você vai engravidar. Mas quem é você? Não te interessa. Meu nome é misterioso. Só que ela sentiu que era, ela olhou e falou assim, parecia um anjo do Senhor. Ela foi falar com o Manoá e falou, cara, apareceu um maluco aí, veio falar que eu vou ficar grávida. Só que eu sou estéril. Aí ele falou assim, me chama da próxima vez que esse cara aparecer. Aí Manoá foi, orou, falou, Deus, se o Senhor mandou mesmo uma pessoa para vir falar com a gente, manda de novo para confirmar. Mais uma vez, a gente falou disso na última aula faz tempo, a gente falou disso, que a oração de confirmação é algo muito legítimo. Quando nós temos dúvida em alguma coisa, em alguma decisão, a melhor coisa que você faz é parar tudo e orar. E falar com Deus e pedir a Deus para confirmar. Deus fala lá na frente, fazei prova de mim. Quando a gente for falar do profeta Elias, nós vamos ver um cara que desafiou a natureza, mas confirmava com Deus antes. Deus, tem como? Dá para você confirmar que se for o Senhor mesmo, bota fogo aqui e seca ali. Bota agora seca ali e bota fogo lá. Ficava fazendo prova de Deus, parecia até brincadeira. E Deus ia lá e fazia. Por quê? Porque ele desafiava Deus. Ele fazia prova, ele tomava prova. Então, Manoá foi e pediu uma confirmação. Deus, se você mandou mesmo um anjo teu para falar com a minha mulher, manda de novo, porque eu não estou sabendo dessa história. Ela me contou meio torta essa história aí. E a Bíblia diz que Deus ouviu a Manoá e mandou o anjo de novo falar com a mulher dele quando ela estava no campo. Sentada no campo, apareceu um anjo lá e falou, então, vou vir confirmar a história contigo aí. Você vai ficar grávida mesmo. Só que é o seguinte, você vai ter um filho que vai ser consagrado a mim desde o primeiro dia, como nazireu. O que é nazireu? É um voto, né, que o pai faz para poder ter um filho consagrado ao Senhor. Vai ser nazireu de Deus. Entre muitas coisas, se você der um Google sobre nazireu, você vai ver, né, que o nazireu ele não pode comer nada, beber nada que vem de uva, da parreira, né, não pode beber vinho, não pode comer uva, nada disso. Não pode beber nada alcoólico, mosto, cerveja, naquela época tinha cerveja também, não pode beber cerveja. Não pode comer nada que sai da morte, não pode tirar vida da morte. Ou seja, a alimentação é vida.
Então ele é meio que vegano. Já mostra que o cara não era muito grande, né? Mas ele comia bicho que ele caçava. Tá? Ele comia bicho, mas ele não podia tirar... O nazireu não pode tirar a vida da morte, ou seja, não pode comer nada que já está morto há um tempo. Né? E a gente vai ver uma passagem que isso acontece. Ele não vai ter relações com mulher até X tempo e ele não pode, a navalha não pode passar no seu cabelo. Esse é o voto nazireu. Daniel, você não é nazireu, você pode cortar o seu cabelo quando você quiser, tá? Então, o que acontece? Esses votos eram feitos para que consagrasse o filho. E Sansão assim foi. Assim foi com Sansão. Ele nasceu e foi consagrado como nazireu de Deus. Só que Sansão tinha um problema muito peculiar e muito atual nessa situação toda. Ele era um cara extremamente desobediente. E a coisa que ele mais gostava, estranhem vocês ou não, era mulher. O cara tinha um problema sério com mulher, bicho. Problema, ele não podia ver um rabo de saia. Tem uma galera assim, você pode ver que Deus escolhe os caras assim, né, meu? Que tem problema com mulher. O cara mesmo, Deus fala assim, porra, gostei desse cara aí, vou testar o coração dele. Entendeu? Pô, Salomão, Davi, vai embora. Um monte aí, né? Então, Sansão, quando viu uma mulher no meio dos filisteus, no campo do inimigo, ele falou, gostei dessa mulher. É uma fera, porque o cara vai no meio dos inimigos para arrumar mulher. É mais ou menos um policial subir o morro e falar, gostei da mulher do traficante. É mais ou menos isso que ele fez. Entendeu? Então ele vai lá e fala, gostei dessa mulher. Vai falar com o pai, Manoá, eu quero essa mulher para mim. Porque ele tem que falar com o pai, para o pai poder arranjar o casamento e tal. E ele falou, pô, mas você... Não quero saber, eu gostei da mulher. Pô, ele era teimoso, mas mimado pra... Meu irmão Sansão era mimado. Mimadinho pra caramba. Então, cheio de vontade, cheio de desejo. Não, eu quero que vocês vão ter que fazer, vai ter que falar, não sei o quê. Então, a atitude de Sansão falando com os pais, que denota também, que conota também a compleição física dele. Pô, esse cara é estúpido pra caramba. Quando você vê uma pessoa estúpida, você acha que ela é forte. Todo cara que você olha muito forte, esse cara deve ser um estúpido. Né? Eu sofro muito por isso, né? Então, se o cara é magrinho, mas quem disse que o magrinho pode ser estúpido, né? Então esse cara pode ser magrinho também, a gente não sabe. Mas ele, tudo que ele queria, ele conseguia na pala ali com os pais, que os pais mimavam ele pra caramba. Então Sansão foi lá e começou a namorar essa mulher. Inimiga, filisteia. Tipo assim, não deveria, mas tá lá, conferindo com a mulher. Bom, várias situações acontecem na vida de Sansão em que ele vai se colocando em situações complicadas. E Deus, para tirar ele, o que falava? Deus entra, o Espírito de Deus se apossou de Sansão e fez ele forte. Então, em uma passagem, ele vai lá e pega uma queixada. Ele está brigando contra os filisteus. E ele acha uma queixada de burro. Uma caveira de burro. É uma queixada. Uma caveira de burro, segura ela e mata 1000 filisteus. Na porrada. 1000? Só na porrada. Blum, 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 dando porrada a todo mundo. Uma outra passagem diz que ele estava indo, passando pelas videiras, olha só os detalhes, por isso que é legal estudar. Passando pelas videiras, pelo campo de videiras, ou seja, onde tem uva, que ele não deve chegar nem perto, ele passando por ali, veio um leão para cima dele. E a Bíblia diz que ele matou esse leão com as próprias mãos. Que ele pegou o leão e despedaçou como se fosse um cabrito. Quando eu li essa passagem, eu falei, porra, mas quem disse que é fácil despedaçar um cabrito, né? Imagina você pegar um cabrito e despedaçar com a tua mão. A Bíblia fala, porra, ele despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Eu falei, porra, um cabrito já é complicado, imagina um leão, né? O cabrito não morde. Pois é, não agride, mas como é que você despedaça? Tem traduções que falam que ele rasgou o leão. Nessa tradução que eu estou aqui, fala que ele despedaçou o leão. Fala, despedaçou? Despedaçou o leão como um carneiro. O carneiro, o cabrito, pois é. Então pegou lá e quebrou o leão todo, matou o leão. E deixou o leão morto lá e foi embora fazer o que tinha que fazer. Quando ele voltou,
morrendo de fome, que ele tinha sido na porrada lá, ele briga várias vezes. Outro motivo pelo qual a gente acha que ele é forte, de tamanho, porque ele era brigão. Brigão pra caramba. Né? Brigão pra caramba. Hein? Que ele se solta, que ele se solta, quebra a corrente e tal, essa coisa toda. Mas sempre assim, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele quebrou a corrente. O Espírito Santo do Senhor se apossou de Sansão e ele pegou a queixada e matou 1000. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou o leão. Tudo é o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Em nenhum momento ele faz alguma coisa sem que a Bíblia diga que o Espírito do Senhor entrou nele. E aí, nessa volta, fala. O Espírito do Senhor não habitava nele. Muito bom, vou falar disso. Muito bom. Muito bom. Muito bem notado. Muito bem notado. Ele entrava e ele saía. Por isso que quando ele... Por isso que quando ele foi consagrado nazireu, e várias passagens falam isso, o Espírito Santo, muitas vezes, quando não estava lá, o Espírito do Senhor, quando não estava lá, ele fazia as cagadas que ele faz. Porque se tivesse lá o tempo todo, ele não ia ficar fazendo cagada. Ele não era um tremendo vacilão como ele foi. Né? Mas ainda assim, o Espírito do Senhor entrava nele, entrava nele, entrava nele. E aí, Sansão voltando pelo caminho da vinha de novo, por que ele foi passar no caminho da vinha? Estava lá o leão morto. E dentro do leão tinha o quê? Um enxame de abelhas que fizeram uma colmeia e tinha mel. Ele estava morrendo de fome, estava voltando da porrada. Morrendo de fome, pegou uma mãozada de mel e comeu e, se revigorou. A Bíblia diz que ele se revigorou. Ou seja, ele tirou vida da morte. Mais um pecado contra o voto nazireu. Vai vendo. Toda vez que ele toma uma atitude que é cagada, acontece uma cagada ali na frente. Então ele está o tempo todo desafiando o voto nazireu, desafiando a consagração dele. O tempo todo ele está, questionando e fazendo coisas que, não é o ideal ele fazer. Ele não nasceu para aquilo. Ele está só fazendo cagada. Então ele pega o mel, come, leva para casa, dá para a mãe e para o pai. Não fala que saiu de dentro do leão. Não fala que saiu de dentro do leão. Morto. O leão não foi, só o mel. Não, só o mel. Ele pegou um monte de mel assim na mão e foi comendo. Né? E aí, passa mais esse tanto de tempo. Aí tem um momento de adivinhação, que os caras falam, adivinha o que quero. Ele falou, tenho uma adivinhação para vocês. Se vocês adivinharem, eu dou não sei o quê. Aí ele fala, a adivinhação era tipo, da morte saiu vida, daquilo que é agressivo saiu doçura. Uma coisa dessa. Aí os caras, o que é? Passou 3 dias, ninguém conseguia descobrir. Perguntaram para a namorada filisteia dele, para a mulher gatinha dele, maneira, inimiga. Aqui, se você não falar pra gente qual é a resposta, a gente vai queimar a tua casa, a tua família, o cacete a 4. Ele tem apostado, né? Ele apostou 30 não sei o que lá. Isso, 30 roupas lá. E aí ele foi lá e a mulher, porque ele tem problema com mulher, a mulher foi lá e perguntou, você não me ama, você me odeia, por que você não me diz a resposta? Eu queria saber também. Ele falou, vou te falar, eu peguei o mel do leão e tal, não sei o que, explicou pra ela. Ou seja, ele falou pra ela do pecado dele e falou a resposta. Ela foi lá e bateu pros filisteus. Os filisteus voltaram e falaram, o que é mais agressivo ou mais perigoso que um leão e o que é mais doce que o mel? Aí ele, ficou pau da vida. Falou, essa mulher contou, meu irmão. Claro que ela contou, Tá casado com a inimiga, cacete. Vai te sacanear. Vai vendo as lições que a gente vai tirando. Vai te sacanear. É a inimiga. Antes de ser tua mulher, ela é inimiga. Ela pertence ao povo inimigo. A missão daquele povo é acabar com o seu povo. Então você está literalmente dormindo com o inimigo. E aí ela foi lá e contou, e o cara perdeu a aposta, ficou pau da vida. E a Bíblia diz que num momento ele foi, para ferrar com os filisteus, ele foi no campo dos filisteus. E pegou sei lá quantas raposas e amarrou uma no rabo da outra. Uma porrada de raposa.
Amarrou uma raposa. Meu irmão, o cara pegar uma raposa na mão, o cara tá correndo muito risco. O cara pegou várias, amarrou uma no rabo da outra, de duas em duas, e botou uma tocha pegando fogo e largou elas. Imagina as raposas, meu irmão, amarrada de rabo com um fogo no rabo. Elas devastaram a plantação dos filisteus. Queimaram todo o campo dos caras. Porra, o nego falou, cara, isso aqui só pode ter sido um cara. Sansão. Aí o nego falou, vamos matar esse cara. Nesse momento, Sansão já tinha ido na casa da namorada. Aí a namorada que ia casar com ele, o pai falou, ó, eu dei ela para outro cara, achei que você odiasse ela, não sei o quê. Aí Sansão ficou pau da vida e tal. Aí Sansão foi procurar outra mulher, porque o que ele gostava era mulher, bicho. E não podia ser mulher maneira. Tinha que ser uma canalha. Falando em canalha, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Famosa também. Sansão e Dalila. Todo mundo já ouviu a história. Ela era uma canalha do cacete. É inimiga. 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 Então ele foi lá e colou na Dalila. Não estava satisfeito com a inimiga filisteia que ele tinha colado, colou outra. O cara é bom em arrumar cagada. O cara é fera nisso. Mas foi aquilo que você falou. O Espírito de Deus não habitava nele. Ele entrava e saía. E o cara ficava, meu irmão, perdido enquanto ele não tinha, e depois que ele se achava, ele só ficava forte. Só tinha força descomunal. Teve uma, rapidinho. Fala. Que ele saiu na porrada com os filisteus, ele estava quase para morrer, e ele, Deus, você vai me deixar aqui, eu acabei de sair. Exatamente. Na porrada, faz alguma coisa aí, eu preciso beber água, e Deus salvou ele de novo. O tempo todo. Toda vez que ele pedia, Deus chegava lá, o Espírito de Deus entrava nele e ele resolvia a parada. Calma, que esse é o final. Então aí a gente pega essa lição de como Sansão se comportava quando o Espírito de Deus não estava nele, que era a maior parte do dia dele. E aí o cara colado com Dalila, e Dalila foi lá e, conversava com os filisteus falaram assim, Dalila, a gente precisa descobrir o segredo da força de Sansão. Porque esse cara, ele faz o que ele quiser, ninguém pode com ele. Ninguém pode segurar esse cara. E aí, um belo dia, a Bíblia diz que Sansão estava deitado no colo de Dalila, fazendo cafuné nele, cabelão dele grandão, as tranças todas lá, mexendo nas tranças dele. E ela fala, meu amor, eu queria tanto saber o segredo da sua força. Por que você não me conta? Eu queria saber e tal, isso e aquilo. E você não me ama. Aquele papo mole de vagabunda. Né? De mulher que não vale nada. E aí o cara fala, minha irmã, olha só, o meu segredo é o seguinte, se você me amarrar com 7 cordas novas, isso, aquilo, outro, eu fico fraco e não consigo fazer nada. Aí ela vai, bota ele para dormir, amarra ele com 7 cordas novas, olha a trairagem, chama os filisteus. Os filisteus entram na casa, ele vai lá e o Espírito de Deus entra nele, ele vai lá e pá, quebra tudo e sai pegando os caras de porrada. Mata todo mundo de porrada. Aí ela, porra, mas você não falou. Ou seja, o cara viu que ela sacaneou ele e ele volta e deita no colinho dela de novo. Mais uma semana e tal. Você realmente não me gosta, você não gosta de mim, você não me ama, você diz que me ama, mas você não me ama. Você mente pra mim. E ele é apaixonado pela mulher, devia ser, meu irmão, um avião, né? Dalila devia ser um pedaço. Também não diz que ela era linda e maravilhosa. Mas controlava total. Porque para controlar o homem não precisa ser linda e maravilhosa, né? Basta saber o que fazer. Então ela foi e botou ele de novo no colinho, faz carinho, faz comidinha pra ele, não sei o quê. Me conta, isso e aquilo. Ele fala, não, se você amarrar o meu cabelo, se você não sei o que lá, ele já começou a falar do cabelo. Se você mexer no meu cabelo dessa forma e amarrar ele assim, assim, assado, ele já começou a entregar. Você vê que quando a gente vai virando otário, a gente vai chegando perto de fazer cagada. Antes de a gente fazer a cagada, a gente chega perto dela. Né? Antes de você pular do abismo, você anda na beira do abismo. Ele estava aqui, 7 cordas novas. Aí ele fez assim, ó, não, tinha mais perto, cabelo. Ele já está quase falando qual é a cagada, qual é o segredo. Aí ela vai lá, amarra o cabelo dele, bota ele para dormir.
Aí ela vai e chama os filisteus vêm, ele se solta e enfia a porrada nos caras, quebra os caras todos. Pela terceira vez, ela vem e reclama, você é mentiroso, você não me ama, é por isso que você faz isso, não sei o quê. Ele falou, minha filha, senta aqui. Eu vou te explicar qual é a parada. Quando eu nasci, eu fui consagrado nazireu de Deus. Então eu não posso beber vinho, não posso beber cerveja, não posso comer isso, não posso fazer aquilo. E também nunca passou navalha no meu cabelo. Por isso que eu sou forte. O Espírito de Deus entra em mim, porque eu sou nazireu, isso, aquilo, outro. Aí ela, tá bom. E pela terceira vez, a desgraçada vai e bota ele para dormir. Só que dessa vez ela vai e, ó, corta o cabelo dele. E aí ela chama os filisteus. Eles entram e dessa vez, a Bíblia diz que é triste, me arrepia. A Bíblia fala assim, dessa vez o Espírito de Deus não apareceu. E aí os caras pegam ele, prendem ele, amarram ele, fraco, porque ele está sem o cabelo, e furam os olhos dele. E ele fica cego. Cego. E levam ele como prêmio para o rei filisteu e mostram ele como um freak show. Aqui, o cara que matou 1000 e fez isso com a raposa, e fez isso com o leão, não sei o quê, o Sansão, o temido, não sei o quê e tal, tá aí, ó, cego. Prenderam ele a um moinho, a uma roda, e botaram ele para ficar andando ali junto com os cavalos, empurrando o moinho. E a moenda, na verdade, não é o moinho, é a moenda, que vai moendo o grão, né? Furou os 2 olhos dele. E aí ele estava ali, todo mundo olhando e tal. Aí teve um dia que foi uma festa no templo dessa galera, no castelo lá dos filisteus. E o show era o Sansão preso. Todo mundo foi lá para ver o Sansão preso. Ah lá, aquele que aterrorizava, que apavora os filisteus, nosso povo. E tá lá ele, não sei o que e tal. E aí a Bíblia diz que isso ele estava um tempão já, anos preso. Isso não é citado dessa forma. Mas Sansão ficou anos preso pelos filisteus. Ou meses, sei lá. E aí a Bíblia fala assim, mas o cabelo de Sansão começou a crescer. E ponto. Aí vai para o próximo versículo. E aí ele está preso lá e tal, mas o cabelo dele começou a crescer. Ou seja, o que a Bíblia quis dizer? Que apesar de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, a presença pode voltar. A presença pode voltar. Tem uma passagem lá na frente, no Novo Testamento, que fala assim, ó, não tem problema ter cortado a árvore e ela ficou morta, porque a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ela vai brotar de novo devagarzinho e vai crescer. Então o cabelo de Sansão voltou a crescer. E ele estava preso lá e ele pediu, num momento ali, falou, eu estou muito cansado, vocês podem me botar ali entre aquelas 2 pilastras para eu descansar? E aí os caras vão lá e prendem Sansão em 2 pilastras, entre 2 vigas do templo lá, do castelo. E naquele momento, Sansão bota as mãos nas paredes e ele fala, Deus, por favor, só mais uma vez me faz forte. Me perdoa pelo que eu fiz. Ele pede perdão, ele se reconcilia com Deus nesse momento. Ele se arrepende num último fôlego de resistência, cego, ferrado, mas o cabelo voltou a crescer. Ele fala, Deus, me dá uma última vez a tua presença. E Sansão se apoia entre as pilastras e ele derruba as pilastras básicas daquele templo e o templo cai sobre todo mundo, desaba tudo. E a Bíblia diz que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. As atitudes de merda que você fizer.
O propósito de Deus é sempre maior. E Sansão morreu cumprindo o propósito pelo qual ele nasceu, que era acabar, aniquilar com os filisteus. Mesmo cego, escravo, preso, ele acabou com os filisteus. Teve um desafio, teve uma zoeira com ele. O Sansão virou motivo de chacota do povo de Israel. Pronto. Ele era o freak show, como eu falei. Ele era um cara assim, ó, olha aí o temido, o que Deus sempre, o juiz, aquele que governa, faz ele fazer palhaçada aí, e não sei o que. Ele virou palhaço, preso, escravo dos inimigos, porque ele se colocou nessa situação, cego, com os olhos furados, os olhos vazados. Como é que ele sabia que o dia que tinha as pilares? Não, os caras botaram ele, falaram, me coloque em algum lugar para me apoiar. Eu estou muito cansado. O tempo todo acontece esse desafio, né? O tempo todo isso é motivo de intriga entre eles, né? Do Deus deles, o Deus de Israel, o Deus deles, aquela coisa toda. É Baal. Baal. E aí eles pegam Sansão, botam nas pedras e vão lá, derruba, e a Bíblia fala exatamente isso. Na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Ou seja, o que a Bíblia fecha aqui no capítulo 16 falando? Que o propósito de Deus foi cumprido na vida de Sansão, apesar de Sansão ter tentado fugir do propósito o tempo todo, fazendo cagada. O que a gente tira de lição da vida de Sansão? Muita coisa. Mas, acima de tudo, que o propósito de Deus sempre vai prevalecer, ainda que nós tentemos fugir dele. Aí a gente pode ir lá para o livro de Jonas depois, né? Que é engolido pela baleia. Que você sempre fala do recalculei. Ele vai recalcular, bota no GPS. Aí ele vai lá recalculando, que você saiu do caminho, recalculando, e ele vai acertar o teu prumo. Então, assim, é melhor que você não descumpra e não ande pelos caminhos da vinha e não meta a mão no leão morto para tirar mel de dentro e não vá colar com a mulher do povo inimigo. É melhor. Para que você não tenha os seus olhos vazados, não vire freak show, não vire atração do povo inimigo, não passe por esse monte de vergonha, porque o inimigo, ele quer, acima de te derrotar, ele quer te envergonhar. Ele quer te humilhar, exatamente. Então, para que nós não passemos por isso, andemos pelo caminho que nos foi traçado, que nos foi designado. Fica mais fácil viver assim, e dessa forma o Espírito de Deus, que não precisa mais entrar e sair da gente, como fez com Sansão, porque no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele só ia em certas pessoas. Depois que Jesus Cristo morreu pela nossa vida e pelos nossos pecados, o véu foi rasgado de cima a baixo. Eu vou falar sobre isso em algum momento, sobre o templo e o véu. E a gente passou a ter livre acesso ao Santo dos Santos, que é o local do templo onde havia a habitação do Espírito Santo de Deus, a fumaça. Então essa fumaça ela saiu e hoje nós temos essa presença constante e consistente o tempo todo com a gente. Então a força que a gente precisa do Espírito de Deus está aqui. Basta a gente pedir, basta a gente falar, basta a gente executar, basta a gente andar para frente. Eu vou executar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e o Espírito de Deus está com você. Porque te foi dado, te foi outorgado isso. Né? Pela fé. Nessa época não tinha fé. Tinha lei. Nessa época não tinha fé, tinha lei. Então cumpriu a lei, andou. Não cumpriu a lei, corta. Então Sansão cumpriu o propósito, morreu no meio do cumprimento do propósito, mas Deus resolveu o que tinha que resolver. E Sansão foi juiz sobre Israel durante todo esse tempo. Morreu em desgraça, mas cumprindo o propósito, né, que é o mais importante aos olhos de Deus. A história de Sansão é uma história extremamente inspiradora, porque ela é muito atual. Apesar de ter 1000 anos aí para trás, ela é muito atual. É uma história que facilita o nosso entendimento com relação à obediência, a compromisso e a
você não andar no caminho da cagada. Não buscar. Ele buscou o tempo todo a cagada. O tempo todo esse cara buscou fazer cagada. Mas Deus foi lá e recalculou e botou ele no prumo. Precisamos nós fazer Deus ficar recalculando o GPS pra gente toda hora? Melhor não. Melhor a gente, porque de uma forma ou de outra, o propósito de Deus tem que se cumprir. E Sansão é, na minha opinião, um dos personagens mais importantes e mais marcantes do Antigo Testamento, exatamente por conta disso. Porque apesar de ele ter vivido uma vida de transgressão, uma vida de bagunça, no último suspiro da vida dele, o que sobrou para ele, ele falou, mais uma vez só. E essa oração é uma oração muito forte. E ela não precisa ser longa. Basta você ter o coração nela. Só mais uma vez, me dá essa força. O que o Sansão pediu para Deus naquele momento, ele falou assim, Deus, me dá só mais essa força. Só mais essa vez. Só mais uma vez. Só mais essa vez me dá essa força. E foi o que Deus fez. E foi o que Sansão conseguiu realizar na sua vida. A obediência a Deus estava em vários compromissos do nazireu. O nazireu, ele era consagrado e ele tinha que obedecer a diversas regras. Uma delas era não cortar o cabelo. Mas outra era não beber da vinha, não se alimentar de uva, não beber cerveja, não comer nada alcoólico, não tirar a vida da morte. Tudo isso eram questões de obediência. Mas a questão da força estava ligada ao cabelo, às tranças do cabelo dele. Então, quando cortou ali, aquilo ali, ele já sabia que era dali que a força dele estava. Ele mesmo falou, porque ele bebeu o vinho. Na época ali, ele transgrediu a lei várias vezes, mas a que linkava ele, a força, era o cabelo. E aí, quando ele falou, e o problema não foi que ele cortou o cabelo dele, ele disse o segredo do voto de Nazireu para o inimigo. Essa é a grande parada. Ele entregou o ouro para o bandido. Ele entregou o ouro para o bandido. Entendeu? Entendam isso. Quando eu vejo a história de Sansão, eu não penso nela cortando o cabelo dele e os filisteus indo lá pegando ele. Eu penso nele dizendo assim, ó, você quer acabar com a minha vida? É só você cortar o meu cabelo. Para que você falou isso? Para minha inimiga. Muito bem, parabéns. Você é um animal. Entendeu? Você é um animal. Você acabou de ganhar o prêmio de animal do ano. Como é que você entrega o ouro pro bandido? Não é que você, tirou e mostrou o ouro. Não. Você pegou o ouro e entregou pro bandido. Você falou assim, ó, quer acabar comigo? Quero. Então é assim que você faz. Essa, para mim, é a grande mancada de Sansão. A grande mancada. Mas ela veio o quê? Ela foi uma morte anunciada. Ela veio de transgressão em transgressão, de desobediência em desobediência, de vacilo em vacilo, de abismo em abismo. Ela veio de brincadeira em brincadeira. Então a gente tem que perceber o quê? Que quando a gente está brincando demais, a gente está chegando muito perto do abismo. Muito perto. Para ele não casar com o Filisteia. O tempo todo ele está falando para ele não fazer as coisas que ele está fazendo. E ele está o tempo todo andando próximo do abismo. O tempo todo se colocando num risco desnecessário. Para que está fazendo isso? Para que está se colocando naquela situação? Então, para mim, a grande lição de Sansão é essa. Não é apenas ele. Isso aí foi a cereja do bolo da cagada. Mas tudo o que ele fez durante a vida dele culminou com aquele momento. Não foi de repente, ele andava como... Entenda o que eu estou falando? Ele andava como um cara maravilhoso e de repente ele falou com o Dalila assim, ó, corta meu cabelo que eu fico fraco. Não foi isso. Assim como com a gente nunca é uma coisa. São várias coisas que a gente vai chegando pertinho, até a gente fazer a cagada. O ladrão de banco, ele não rouba o banco como o primeiro roubo dele, pô. Tá entendendo? Ele rouba uma bala nas lojas americanas. Aí ele vem para os Estados Unidos e pega uma camisa e bota na bolsa. Aí ele vai criando o espírito de roubo dentro dele. Vai dando lugar para aquilo ali dentro dele. Até que um dia surge uma oportunidade dele ficar muito rico fazendo um roubo e ele já fala, já fiz vários.
menores, vou fazer um grande agora, nunca deu nada. Sempre que eu pedi para Deus, ele foi lá e me protegeu, me deu força. Não vai dar nada. Então, a gente tem que prestar atenção o quê? Nos pequenos pecados e vacilos e erros que podem levar a um grande. Né? Os pequenos vacilos. Foi o que Sansão mostrou pra gente. Beleza? Próxima aula. Livro de Ruth, que é logo depois de Juízes. Eu acho que a gente vai ler ele inteiro, porque ele é pequenininho. Vamos ver. Mas o livro de Ruth. Vou botar lá no grupo. Beleza? Fala. O propósito do Sansão era acabar com os filisteus? Era, pô. Ou tinha o propósito em por ele? Não, era acabar com os filisteus, era governar sobre Israel e acabar com os filisteus. Era o povo inimigo, era o povo pecador, o povo que estava o tempo todo querendo matar o povo israelita. E ele foi o primeiro juiz da tribo de Dan. E aí, pô, os caras, porque eram as 12 tribos. A tribo de Dan nunca tinha tido um juiz. Aí foi lá e foi o seu cara e fez cagada. Mas resolveu. Pelo menos ele cumpriu a missão dele. Morreu cumprindo, né? Mas não precisava, né? Podia ter cumprido sem morrer. Podia ter sido um cara maneiro. Isso demais na Bíblia, né? Porque Deus escolhe os caras pesados, né? Mas você tem vários que cumpriram. Teve alguns que sofreram antes, tipo José, como a gente leu. José ficou 13 anos na cadeia no Egito, até que ele pudesse realmente cumprir o propósito dele com o sonho, com a interpretação de sonho e tal. Aí ele foi alçado a governador sobre o Egito e trouxe a família dele. E dali o povo israelita cresceu no Egito, passou 400 anos lá até virar escravo e tal, aquela coisa toda. Mas tem muita... O José morreu em graça, morreu bem, não morreu mal. Teve dois filhos, porra, maneiro pra caramba, que herdaram a tribo dele. A tribo de José virou meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim. E ele seguiu bem. Tem vários caras que mandaram bem. Pô, a gente vai ver um dos juízes que tiveram aqui, foi um dos maiores profetas da Bíblia, que foi o profeta Samuel. Foi o juiz sobre Israel. E ele foi o último juiz sobre Israel. Depois dele, o povo pedia um rei. O povo pedia um rei. Aí ele falou, beleza, conversar com Deus. Falou, Deus, porra, os caras estão querendo um rei, bicho. Eu não estou mais dando jeito, não. Aí falou, então chama esse grandão aí, bonitão aí, da tribo de Benjamim ali. Tribo de Benjamim. Saul foi o primeiro rei sobre Israel, que foi ungido por Samuel, mas sem assim, uma direção muito... Não era esse cara que Deus queria naquele momento. Saul foi dado rei para Israel por causa da encheção de saco do povo de Israel, queriam um rei. Eles clamaram muito, e eles queriam um cara bonitão, grandão, rico, sarado, maneiro, brabo de porrada. Aí Deus tinha outro cara, que era Davi, que foi o segundo rei sobre Israel. Saul também ficou vacilão. Ele vacilou pra caraca, porque não era ele, né? Não era pra estar ali. Mas não vacilou mais que Davi, não. Davi vacilou muito feio. Várias vezes. Ele nem teve muito tempo de vacilar também, né? Putz, aquele ali sofreu, viu? Vou te falar, aquele ali passou perrengue. Mas é isso. Então, semana que vem, Ruth. Beleza? Valeu.